todos os dias nessa série. Vocês de Florânia, muito obrigada mesmo. Que bom que vocês gostaram da série e deram esse retorno. A gente conta com vocês sempre. Obrigada, viu? Professor Lauro. Professora Juracy e professores desse país, um problema muito sério que perpassou a história da educação brasileira é nós não lidarmos com as diferenças. É implantar uma uniformidade. Vejam, nenhum jardineiro espera que as rosas estejam todas iguais num determinado dia. Como é que nós podemos esperar que as crianças, os adolescentes, em sala de aula, estejam no mesmo nível de uma aprendizagem decidida por fora, que não é da construção das condições subjetivas dele para ser sujeito da sua vida. Então, a importância de nós prestarmos atenção à diferença e construir uma unidade a partir da diversidade e não impor uniformidade que mata as singularidades. Esse acho que é o grande segredo que a gente vai ter que trabalhar com muito rigor. E o conselho escolar é um espaço social das diferentes janelas, como a Regina já colocou. E não é fácil, não. Nós não vamos trabalhar na falsa harmonia. A maior harmonia é a paz imposta pela morte, que é a harmonia do cemitério, onde não há nenhum conflito. Agora, a gente falava, inclusive, no intervalo, né? Eu comentava com o senhor que eu tenho a sensação, eu estou aqui no programa há alguns anos, eu tenho a sensação, e essa sensação pode estar errada, de que a educação tem um certo receio do conflito, de opiniões divergentes, de pessoas que pensam diferentes, de pessoas que muitas vezes vão brigar pela sua posição. E essas opiniões divergentes dentro de uma escola, muitas vezes a escola tem esse, não quero isso, não quero conflito dentro da minha escola, o conflito não faz parte de um processo educativo. Então isso talvez impediria, e o senhor pode dizer se eu estou errado, impede que esse processo avance de uma certa forma? Não tem errado e certo, mas uma coisa parece fundamental. As palavras não significam a mesma coisa para todas as pessoas. As palavras, o significado delas são fundadas nos interesses contraditórios que movem a sociedade. Por exemplo, quando nós falamos em qualidade social, nós marcamos um caráter de qualidade que não só é diferente, mas se opõe à qualidade mercadológica. A qualidade querida pela voracidade devastadora do capital é antissocial e anti-humana, porque transforma as pessoas em recursos para serem usados para a acumulação do capital. E esses conflitos têm que ser trabalhados. Os desafios não podem ser empurrados para baixo do tapete, explodem na escola, criam aquele, como é que se chama, a radiofofoca de corredor, que envenena todo o ambiente de nosso trabalho. Os conflitos têm que vir para a mesa, sim, e os olhares diferentes, e a construção da unidade se faz na dureza, na luta, e não há pôr panos quentes ou passar a mão na cabecinha, não. Ou a gente trabalha os conflitos, enfrenta o desafio e constrói o futuro para superar as contradições da sociedade que estão dentro de cada um de nós, dentro da escola, dentro do ato pedagógico, ou nós continuaremos engordando do capital. Que tem uma face tão bonitinha, né? Ele não se mostra muitas vezes com a sua cara de mal, pelo né? contrário. Verdade. Sofistica a maquiagem. É. Gutenberg de Pernambuco já aguarda. Oi, Gutenberg. Olá, Bárbara. Boa noite. Boa noite a todos os especialistas. Meu nome é Gutenberg Cavalcante. Falo do Teleposto, da Prefeitura do Recife, Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Diretoria de Tecnologia. Não. A pergunta é para a professora Márcia Ângela. Como vai, Márcia? Tudo bem? Eu estou aqui com uma situação da qual nos deparamos muito. Então, veja só, Márcia, como as ações governamentais têm apoiado no processo de construção de uma escola de maior qualidade, validando holisticamente o aluno. E os professores têm obtido a formação para tanto, já que a escola, agora encontramos, não mais atende às expectativas sociais no mundo da comunicação. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, Gutenberg. Você que tem participado também dessa série. Muito obrigada mesmo. A gente espera você amanhã no último programa, tá bom? Professora Márcia, fique totalmente à vontade.
Boa noite, né, Gutenberg? Acho que essa sua pergunta, reflexão, ela diz um pouco do que se vive no país quando a gente pensa em termos da formação, né, dos educadores e como eles podem lidar com essa problemática que está presente nas escolas. É evidente que nós estamos atuando numa situação de escola que é o reflexo também da sociedade, né? A gente sabe disso. Enquanto aqui falava Regina e Lauro, e que faziam menção à questão das diferenças, de uma certa dificuldade de se lidar, e Bárbara também fala isso, de se lidar com o conflito, eu ficava pensando aqui de que, ora, essa nossa sociedade, ela tem essa marca autoritária, né? Faz parte da nossa cultura. Então, com isso, é difícil. Isso também vai aparecer na própria formação, quer dizer, a dificuldade que se tem, que se teve ao longo do tempo, de pensar de que vivemos numa sociedade que ela é perpassada por conflitos, de fato, de caráter histórico mesmo, e que a ideia de tudo ser harmônico, isso não se dá dessa forma, como também pensamos sempre a educação, pensamos sempre, algumas, ou uma grande maioria, pensa a educação muito na base do dever ser, do que deveria ser, do que é na realidade. Porque a prática social ela é invada de conflitos, ela tem contradições. Então, se isso não é levado em consideração, nós ficamos simplesmente atuando de uma forma que fica apenas no desejo, na nossa intenção, sem descer para enfrentar problemas reais. No ponto de vista da formação mesmo, sempre ficamos idealizando uma formação, mas essa formação ela vai depender de muitos fatores. Então, por exemplo, você tem às vezes determinados governos que imprimem uma marca para a formação dos docentes, que é uma marca muito mais voltada para uma visão produtivista do homem. Tem um outro tipo de governo que ele vai imprimir uma marca que é muito voltada para o desenvolvimento, para a emancipação humana, e aí o caráter formativo toma uma outra dimensão. Há governos que possibilitam que a formação continuada, ela dê visibilidade dessa formação continuada como um direito mesmo do profissional da educação a exercer, não é, essa formação. Enquanto que outros colocam como uma camisa de força. O que eu quero chamar a atenção é que nós estamos num terreno que é um terreno conflituoso porque diz respeito às políticas. Quer dizer, tanto as políticas educacionais mais amplas, como as políticas de formação, como as políticas curriculares. E algumas vezes até partidárias, né? Vão entrar também estão entrando nesse jogo. O que é importante, e aí seria um aspecto que eu ressaltaria, é que nesses processos todos, seja no que diz respeito à formação, seja no que diz respeito à atuação dos conselhos, seja no que diz respeito à gestão, é preciso que tudo seja visto e que as ações se deem no coletivo, de forma organizada. Eu tenho uma pergunta aqui da Alzirene de Souza, de Brejinho de Nazaré, em Tocantins. A Alzirene deixou essa pergunta lá no nosso site. Obrigada, viu, Alzirene, pela participação. Qualidade em gestão, diz, é uma tendência mundial globalizada. O processo de gestão, inclusive a escolar, está hoje ligado à qualidade. No caso da escola, ela faz parte da busca da excelência no ensino, principalmente na área pública. Como se faz essa ligação? Ela diz que a pergunta é da coordenadora de vídeo do Colégio Estadual Padrão de Brejinho de Nazaré, professora Regina. Eu acho que ela faz uma referência ao seu texto, né? A senhora fala bastante sobre essa questão da qualidade. E aí, inclusive, sobre a influência desse conceito de qualidade total do capital, que é um conceito de grandes empresas multinacionais, e chega até a educação. Como é que a senhora vê essa influência e de que maneira dar um novo significado a essa influência da qualidade total, um conceito tão empresarial na educação? Então, infelizmente, tão arraigado hoje em muitos locais brasileiros. Veja só, frequentemente eu sou perguntado, mas afinal, o que é essa qualidade social? Né? O que é isso que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma qualidade, estamos adjetivando essa qualidade, né? Dizendo que essa qualidade não é qualquer qualidade, é uma qualidade social. Então ela tem que estar referenciada, o que nós dizemos quando é qualidade social, porque ela está referenciada na sociedade. Ela está voltada
para as necessidades dessa sociedade mais ampla. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo em contraponto a uma outro tipo de qualidade, que é a qualidade empresarial. Aquela qualidade, qualidade total, onde ao término da produção de uma indústria, você ganha um selo, diz qualquer coisa, e a partir desse momento você tem a garantia de que aquele sabonete ou aquele carro tem qualidade, porque ele se amolda ao que eu previ para ele. Muito bem. O que nós dizemos de qualidade social é que esses parâmetros, não podem, de maneira alguma, estar na escola, porque nós estamos lidando, o Lauro disse poeticamente, com crianças e adolescentes como rosas. Nós estamos lidando com gente, mais do que rosas, mas é uma imagem bonita. Nós estamos lidando com gente, nós não podemos prever na linha de produção da escola como é que esses alunos vão terminar, se eles vão terminar tudo igualzinho. Então, nós temos a ideia de que a qualidade social é a qualidade construtora da emancipação humana. É a qualidade que é construtora da cidadania. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente fazer a diferença dessas duas qualidades. Ok, depois do intervalo vamos conhecer uma escola em Brasília que implantou a gestão democrática há mais de uma década. Salto para o futuro, volta já. Na Escola Classe 304 Norte, em Brasília, o Conselho Escolar é um dos instrumentos que possibilitam uma gestão democrática. Todas as decisões importantes são compartilhadas entre os vários segmentos que representam a comunidade escolar. Veja na reportagem. Há 10 anos é assim. Assuntos relacionados à Escola Classe 304 Norte, em Brasília, são tratados em conjunto. Esta é uma reunião do Conselho Escolar, formado por representantes de todos os segmentos que fazem parte da instituição. Os pais votam em pais, elegem os representantes. Os professores elegem os seus representantes, os servidores os seus representantes. E aí esses representantes eleitos fazem parte, então, do conselho. Na primeira reunião do conselho, a gente elege o presidente. Atualmente, a presidente do Conselho Escolar é representante dos pais. No colegiado não existe restrição de assuntos. O que vale é a opinião de todos. Então, desde uma faixa colocada na porta da escola, a toda uma atividade que se faz aqui dentro, existe realmente uma participação dos pais. Vamos discutir os livros didáticos adotados por essa escola. Por que essa escola escolheu? Tranquilo. Vamos discutir o que fazer com o dinheiro do governo federal. Passa pela discussão no conselho. Dependendo do assunto, no que diz respeito à área pedagógica, os pais falam, não, a palavra final então fica com os professores. Vocês façam um estudo e nos apresentem aqui quais são as alternativas para solucionar esse problema. No que diz respeito ao que é melhor para a criança, eles dizem, não, então isso nós vamos remeter a uma plenária de crianças para que elas digam qual seria a melhor saída. Na Escola Classe 304 Norte, os alunos cursam os primeiros ciclos do ensino fundamental. Por serem ainda muito pequenos, são representados no conselho por seus familiares. Mesmo assim, não deixam de ter participação e voz ativa. O Conselho de Classe Participativo é outro instrumento usado na escola a favor da democracia. Aqui, os alunos avaliam a escola, a professora, como também discutem o desempenho deles em sala de aula. Em que momentos você já expressou sua opinião? No conselho de classe. Como é que foi? Foi bom porque a gente podia modificar algumas coisas que estavam acontecendo no dia a dia, com todos os alunos, o que estava errado, o comportamento de todos. E também a gente podia, assim, ver se dava para melhorar até o tratamento com os funcionários. Pô, é bacana, né? Porque assim, se você expressa suas opiniões, tudo fica melhor, né? Porque tudo fica mais fácil de resolver. A gente percebe o entusiasmo, o compromisso e o excelente retorno de resultado mesmo, né? Que a escola tem que alcançar, que a criança
lendo, escrevendo, essa questão formal da escola. E a gente então pega isso aliado ao prazer de estar aprendendo. Eu queria aproveitar, professor Lauro, esse vídeo para fazer a pergunta da equipe da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Eles dizem que o Conselho Escolar, como órgão consultivo, deliberativo e de mobilização mais importante do processo de gestão democrática, não deve figurar-se como instrumento de controle externo, mas como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. Faz uma referência, então, ao texto que consta do boletim. Dizem também que o Conselho Escolar deve estar ligado também às práticas educativas, ao processo ensino-aprendizagem. Então, eles perguntam, querem saber se, na realidade, esses conselhos, o Conselho Escolar, se envolve de fato com o ensino-aprendizagem pelo país afora. Eu diria um movimento nesta direção. Há um movimento na direção de um assumir corresponsável. A escola é nossa. Não é do governo, nem do Estado, mas é nossa. Então, não tem controle de fora para dentro. É um assumir corresponsável. Não é uma parceria arranjada. É uma corresponsabilidade assumida. Portanto, gente, o Estado seria o quê? A educação é um bem público. Como bem público, a educação tem o Estado como quem seria o garantidor. Mas na história da educação brasileira, na história brasileira, nós temos tendências privatistas e patrimoniais que não são típicas ou características de um Estado guardião do bem público. E o governo é apenas a equipe de plantão para garantir esse bem público. Portanto, não existe o eu e o outro, o controle de fora e os obedientes ou então os reagentes de dentro. O que existe é um assumir corresponsável para a construção de uma educação significativa. Eu diria que pelo país afora, sim, existe um movimento teórico-prático nesta direção, apesar de todas as resistências. E vale ressaltar a resistência básica da estrutura da sociedade capitalista que é contra a formação de gente, porque só precisa das pessoas como recurso. Tá certo. James do Tocantins já aguarda. Oi, James. Oi, Bárbara, Mônica, Elaine, professores convidados e cursistas do Salto. Sou James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do Teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Até que ponto a inexistência de autonomia por parte de membros dos conselhos escolares em relação a gestores que pregam a gestão democrática, mas praticam a gestão empresarial centralizadora, inviabiliza a efetivação de uma educação de qualidade socialmente referenciada? Gostaria de saber o que falta ser feito, além de qualificar esses gestores, para que os mesmos possam entender que a escola não é uma propriedade particular, e sim um bem público que precisa ser conduzido com a participação efetiva do Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Mestres e os diversos segmentos da sociedade. Boa noite, até a próxima. Obrigada, James. Até amanhã, viu? Professora Márcia. Ele faz uma pergunta extremamente importante, né? A questão da escola como bem público e não uma administração por parte de um diretor. Essa é uma questão frequente, essa é uma questão recorrente aqui no programa. A preocupação do James não é só no Tocantins, há em diversos lugares do Brasil. Como encaminhar essa discussão? Ele faz, de fato, uma pergunta, uma reflexão bem significativa, porque ele trata de uma questão, assim, digamos, chave, que é a da autonomia da escola. Primeiro, a gente tem que entender que a escola ela não tem uma autonomia absoluta, uma autonomia relativa, considerando que ela faz parte de uma rede, de um sistema de ensino. Então, isso aí é um dado. Agora, um outro aspecto que ele levanta é da não subordinação dos membros do conselho ao gestor. Esse aspecto que ele levanta é que isso é muito comum de ocorrer. É que, muitas vezes, o conselho escolar ele é constituído por diversos representantes, mas os representantes não são de fato, porque são escolhas
muitas vezes, da direção da escola. É preciso combater essa ideia. É preciso que, de fato, cada segmento, e é que já foi mencionado, tenha a sua legitimidade por ter também a sua representatividade. E, nesse sentido, todo o esforço é de colocar todas as questões no debate. Quer dizer, os problemas no debate. E também considerar de que não é a questão democrática apenas que é relevante para o conselho escolar, mas sim o substantivo, que é garantir as condições o conselho escolar enquanto um elemento que pode auxiliar a que a escola ela cumpra a sua função social. Essa que é a questão fundamental, porque também não pode se perder apenas na visão do exercício democrático. O exercício democrático para quê? É um exercício democrático, no caso, para garantir que a escola faça o que ela é o único espaço que vai fazê-lo. Ela não é um espaço que pode ser o espaço da comunicação via os diversos órgãos, não é um espaço da igreja. Ela tem a sua função precípua de garantir, de fato, essa construção do conhecimento. Então, é nesse sentido, há de se resguardar a possibilidade de que os representantes no conselho escolar sejam pessoas que representem os seus diversos segmentos. A Maria Olinda, do Mato Grosso, já aguarda a gente. Olá. Olá, boa noite. Professora Maria Olinda, do município de Poconé. Em nome de Maria Angélica, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Viçosa, cumprimento a todos do programa. Essa semana nós estamos até participando bastante. Nós estamos em plena construção do nosso Plano Municipal de Educação. Então o programa veio a calhar com a gente e os textos são riquíssimos para a elaboração desse plano. Na educação de qualidade social, sabemos que o Conselho Escolar tem muitos poderes. Não seria viável um curso para capacitar os conselheiros eleitos pela comunidade escolar, porque sabemos que nesse conselho tem todos os segmentos, para eles poderem ter saber a real responsabilidade dentro desse conselho. Obrigado, boa noite. Obrigada, Maria Olinda. Você tem toda a razão, vocês participaram aí ativamente dessa semana, viu? A gente conta com você no último programa, que é amanhã. Obrigada mesmo. Professora Regina. Então, Maria Olinda, você coloca a questão fundamental, né? Quer dizer, como é que a gente pode, num Brasil continental como o nosso, discutir a questão do conselho escolar? Então, a primeira coisa que eu penso é que nós não temos e nem devemos procurar modelos, e nem devemos procurar manuais, porque manuais e modelos servem para os aparelhos eletroeletrônicos. O funcionamento de uma escola é a própria escola que vai encontrar seus caminhos, mas existe uma possibilidade, eu acho que concreta e real, que é um programa do Ministério da Educação, do qual fazemos parte também, que se chama Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Esse programa, ele iniciou, a ideia era viabilizar um material instrucional para que os conselheiros pudessem discutir entre si e construírem a sua agenda de trabalho, a partir de algumas reflexões. Então, esse material é um material que eu julgo, desculpe a não vou entrar na falsa modéstia, porque, na verdade, é um material de muito boa qualidade, e que nós fizemos 8 encontros nacionais no Brasil. Você pode acessar a página do Ministério da Educação e baixar todo esse material. O professor Genuíno até mostrou aqui alguns exemplares desse material. A gente está na reta final do programa, professora Regina. Desculpa interrompê-la, mas é que a gente já precisa das suas considerações finais do que debatemos hoje aqui, o que discutimos no programa de hoje. Deixar claro e deixar ratificar a minha posição de que eu compreendo e entendo a importância do conselho escolar na construção de uma escola de qualidade. Efetivamente, não é apenas o conselho escolar, mas o conselho escolar ele pode ser o fio condutor das discussões da própria escola. Acredito porque creio na capacidade de todos nós, cidadãos brasileiros,
de construirmos uma escola que todos queremos. Escola em que nossos filhos tenham felicidade de chegar na escola. Aquela escola que construa cidadãos que efetivamente modifiquem essa realidade que existe aí. Tem uma ação política importante. Então é esse meu recado final. Obrigada, professora Regina. Professor Lauro, suas considerações finais. Bom, também queria testemunhar minha alegria de participar desse programa de fortalecimento dos conselhos escolares, porque nós estamos reinventando a república, porque nós estamos acostumados a uma república não pública. Então estamos implantando uma república. Isso significa que a preparação dos sujeitos da história, o sujeito aprendente na nossa escola, não vai ser formado para votar, mas para governar. A democracia representativa vai ter que ser progressivamente substituída por uma democracia participativa, com um assumir corresponsável do povo pelo que é seu. E o governo tem que estar mais perto do povo, onde está o poder, e não o governo ficar mais perto do povo para pôr o poder mais perto do povo. Portanto, por que o conselho escolar é fundamental? Porque é um assumir coletivo cidadão do controle público da coisa pública no lugar mais importante e privilegiado do mundo, onde se formam as pessoas. E por isso, nesse meu 50º ano já de envolvido na educação, eu gostaria de testemunhar a minha alegria de participar desse movimento teórico-prático de construção de uma educação significativa, agradecer a atenção e participação de vocês, agradecer aos meus parceiros de grupo de pesquisa, do NTE, que fazem junto à universidade com rede pública, fazendo avançar o conhecimento, formar as pessoas e, ao mesmo tempo, melhorar a gestão. Obrigada, professora Márcia Ângelo. Bom, então nas despedidas a gente também quer deixar o nosso recado, no sentido de que gestão democrática, então, não é algo muito fácil de fazer, de construir, né? É um aprender no cotidiano, então enfrentar os desafios, é de superar a retórica, é de se trabalhar no sentido de contribuir para a formação de homens éticos, de homens capazes de respeitar a sociedade e de se respeitar. Isso não é coisa fácil. O conselho escolar, ele pode ser um instrumento que favoreça essa ideia dessa formação. E, como eu reafirmando, porque na retórica as coisas são muito fáceis e muito bonitas. Agora, no cotidiano, o trabalho é duro, né? Mas todos que estão comprometidos com a seriedade do trabalho acadêmico, com a construção do conhecimento, que é fazer algo de positivo, investe na democracia. Obrigada, professora. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças da Regina Vinhais Gracindo, professora da Universidade de Brasília, do Lauro Carlos Wittmann, professor da Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, e da Márcia Ângela Aguiar, professora da Universidade Federal de Pernambuco. No programa de amanhã, nossos convidados vão falar sobre o conselho escolar e o processo de escolha do diretor da escola. Até lá!